noite, Fabiano. Boa noite, pessoal. Franci, Gesiel, boa noite. Esperar só mais alguns segundos aí para a gente poder começar a nossa reunião, essa live, né? O tema de hoje é absolutamente especial, considerando principalmente que ontem os caras divulgaram o contrato do concurso do TCU e já hoje saiu o edital de técnico, né? Hoje de manhã, quando eu mandei nos grupos das minhas mentorias o edital de técnico, acho que teve um monte de gente que se desesperou achando que, Berlanda, boa noite, achando que já era o edital de auditor, né? A gente vai tratar isso aqui, falar um pouquinho de técnico também, só por cima, né? Não é o objetivo, não é o foco da reunião, mas querendo ou não a gente acaba falando também porque tem algum tipo de relação aqui e eu sei que alguns de vocês certamente vão ter interesse em fazer, e eu recomendo que façam, né, o concurso de técnico, além de fazer um concurso de auditor, tá certo? Tudo bem, pessoal? Só mais 30 segundos aí pra gente começar. Para quem já está aqui, obviamente, se tiverem dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, por favor, fiquem à vontade para que eu possa, inclusive, fazer com que essa live seja extremamente esclarecedora, né? Pelo menos dentro daquilo que eu tenho como visão a respeito do concurso, para que eu possa ajudá-los a enxergar melhor o que vocês têm que fazer para poder se preparar para esse que é um dos mais importantes concursos do país, se não o mais importante. Eu preparo turmas para fazer prova do TCU como professor e depois como mentor, né? Desde 2009. A primeira turma do TCU que eu tive contato foi em 2009. É uma turma espetacular, foram muitos aprovados, quer dizer, nessa turma, por sinal, a coisa foi, não é que foram muitos aprovados, mas foi de forma bastante inusitada, né? Vou aproveitar essa historinha para a gente começar a nossa live. Nessa turma, era na época do Cátedra, né? Para quem é de Brasília, deve ter já ouvido falar do Cátedra, que foi o curso que mais aprovou na história do TCU em todos os tempos, né? Ao longo de muitos anos. O André, que era ministro do TCU e que era dono do Cátedra, que era professor também, obviamente, é um dos caras mais requisitados para dar aula de direito constitucional, administrativo, controle externo, AFO, caramba, 4. O cara é um monstro, dá uma aula de praticamente todas essas matérias com maestria. E na época nós montamos uma turma de TI, quer dizer, o Cátedra já tinha uma turma de TI, eu incorporei nessa turma de TI em 2008, nesse grupo de professores seleto ali. E nessa turma de 2009, que eu me lembro, foram 11 aprovados de 18 vagas, sendo que foram quase 3 mil inscritos, se eu não estou enganado, no país todo para fazer essa prova do TCU, na área de TI, e apenas 11 foram aprovados. Eram 18 vagas, somente 11 passaram, só que dos 11 que passaram, 10 tinham sido nossos alunos lá no Cátedra, ou seja, uma aprovação absurda, né? Um índice de aprovação inimaginável, né? Aí o Adriano falando que é um dos melhores professores de TI, né? Eu sou muito orgulhoso de ter feito parte dessa equipe de profissionais altamente capacitados e gabaritados para ajudar pessoas a conseguirem conquistar seus sonhos. Pessoal, vamos começar a nossa live. Essa história é apenas para dar entrada aqui, para quebrar o gelo. E vamos lá. Eu organizei essa live de uma forma um pouquinho diferente da que eu fiz para a PF, porque no caso da PF nós tínhamos o edital. Aqui nós não temos o edital, houve a publicação do contrato que o Sebrasp, né, fez lá com o TCU ontem, tem algumas informações relevantes, mas eu vi que muita gente fez live ontem discutindo isso, e eu vou passar aqui por alguns tópicos, obviamente, mas vai ser passando porque eu sei que isso já está disseminado, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito de diversos detalhes aí que envolvem essa prova. Eu não vou me perder aqui para falar sobre isso. Vai ter prova somente em Brasília. Sim, é o que está lá no contrato, né? É o que se espera que esteja. Está isso no edital de técnico e é o que se espera que esteja também no edital de auditor. Então, infelizmente, vai ter que vir para Brasília para fazer a prova, tá certo? A não ser que aconteça alguma mudança muito grande de rota, mas não deve passar disso. Deve ser o que está ali previsto no contrato, que as provas sejam somente aqui em Brasília. Vale a pena, eu vi algumas pessoas até nessas lives, né, comentando, vale a pena, meu irmão, você está falando do TCU, cara, o salário do TCU é um dos melhores
do serviço público, é um órgão de extremo prestígio, extremamente respeitado, tem 2 meses de férias por ano, né? Tem trabalho remoto, tem aumento de salário semestral. Você tá doido, pô? Tem que vir para Brasília fazer a prova, tá certo? Se prepara aí, faz sua economia, estuda, obviamente, né? Se prepara direito, adequadamente e venha fazer a prova. Faz muito sentido vir para Brasília fazer essa prova. Agora vamos lá. Essa live eu fiz num esquema mais baseado em dúvidas que eu sei que a maioria de vocês certamente tem a respeito do assunto, né? E como eu sei que já são dúvidas recorrentes da maioria, vou tratar dessas dúvidas, mas eventualmente, se vocês tiverem outras dúvidas, né, podem ir mandando, eu vou ficar muito feliz de receber as perguntas de vocês para a gente poder discutir aqui, tá certo? Mas vamos lá. A primeira que eu sei, que especialmente considerando o meu público, né, que é um público mais da área de TI, a imensa maioria das pessoas que me segue é da área de TI, pessoal de concurso. Então, a primeira pergunta que é a pergunta que não quer calar, né? E aí, essas 20 vagas, né? Só lembrando, para quem não viu essa informação ainda, né, mas o que estava previsto lá no contrato, é que serão 20 vagas de auditor para provimento imediato, com mais 20 vagas de cadastro reserva. E a grande pergunta é assim, e aí, essas 20 vagas são de TI? E o que eu vou dizer para vocês não está baseado no que está no contrato, porque no contrato não tem essa informação, mas está baseado em algumas suposições, tá certo? Com base em hipóteses que eu considero que são bastante razoáveis. Então, o que a gente tem de conhecimento que é informação pública? Que tem 18 vagas, né, para a área de TI, lá no tribunal. Uma outra informação que eu pesquei a partir do contrato é que se você pega o número de... lá no contrato tem um ponto importante, que é o seguinte, eles têm uma estimativa para pagamento da banca, né, em que eles estimam assim, o número de inscrições efetivadas. E nessa informação, se vocês pegarem no caso de técnico, eles partem de 20 mil inscritos. Já no cargo de auditor, partem de 5 mil inscritos. Ou seja, eles estão pressupondo que haverá uma quantidade bem menor de inscritos para auditor do que para o cargo de técnico. Aí você vai dizer, porque o cargo de técnico é nível médio. Não é só por isso. Porque se a gente fosse pensar assim, o cargo de auditor do TCU, praticamente quem não está no serviço público e quem já está, vai fazer a prova. Então, se fosse o cargo de auditor, área geral mesmo, né, aquela sem especialidade, digamos assim, sem orientação, melhor dizendo, especialidade é controle externo, mas sem orientação, eu imagino que o número seria pelo menos parecido aqui com o número de 20 mil, partindo de 20 mil e não de 5 mil. Partir de 5 mil, para mim, é uma nova indicação de que eles pressupõem que haverá um número de inscritos bastante menor, 4 vezes menor, né, do que o número de inscritos para técnico, tá certo? Então eu imagino, de fato, que são as vagas de TI que estão ali contempladas. Inclusive pensando aqui que o tribunal vai fazer, né, de acordo com declarações do presidente, concursos que vão permitir até 300 novos servidores. Então eu imagino que os próximos editais que virão serão de fato para a área geral, né, para a área fim, e esse aqui é um que é de área fim, mas com orientação de TI. Isso permite, essa coisa aconteceu, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, dessa confusão, mas isso já começou em 2015, e eu vou falar bastante do concurso 2015, justamente porque eu acho que ele é o nosso melhor norte para fazer a preparação que nós vamos seguir a partir de agora, tá certo? Então, lá em 2015, quando eles colocaram lá o Auditor Federal de Controle Externo, a especialidade era controle externo e a orientação era auditoria de TI, que é o que o pessoal ventilou por aí, né, nas discussões que vocês devem ter visto aí nos grupos, nas publicações dos cursinhos, o pessoal falando dessa possibilidade de que seria, ou em rede social, etc., né, que seria auditoria de TI. Então, partindo dessa premissa, já existia o boato, o número de vagas está batendo, essa quantidade muito baixa de inscritos, eu acredito piamente que é o cargo de TI. Certeza a gente só vai ter quando? Quando o edital sair, tá certo? Mas eu, se não fosse da área de TI, botaria as barbas de molho, né? É muito provável que não seja. Eu já vi, inclusive, outros cursinhos, né, alguns professores que são do próprio tribunal, admitindo como sendo muito razoável essa hipótese. Então, enfim, eu vou me manter aqui nessa posição de que serão, portanto, vagas para a área de TI. Repito, né, que está previsto lá no contrato, são 20 vagas para provimento imediato e mais 20 vagas para cadastro de reserva, beleza? Aliás, é uma pergunta que eu não coloquei no meu roteiro, mas que eu sei que
boa parte de vocês pode se fazer. Gleison, o que você acha? Você acha que eles chamam esse cadastro de reserva? Acho que sim. Acho que eles chamam o cadastro de reserva inteiro. Então, o que eu estou imaginando? É que, de fato, se forem 20 vagas de TI, na verdade serão 40, certo? 20 para provimento imediato e mais 20 que serão posteriormente chamadas e, portanto, vagas ocupadas. Segunda questão que eu trouxe para a discussão aqui é o seguinte: quando é que deve sair o edital? Que eu imagino que seja talvez a maior preocupação de vocês, né? Quando é que sai o edital? Ora, o contrato foi divulgado ontem e o edital né, eu vi até um professor de um cursinho renomado aí dizendo, cara, eu acho que esse edital sai até pela velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu espero que esse edital saia até sexta da semana que vem. Não deu outra, né? Que saiu hoje, de manhã cedo, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei, caramba, o bicho acertou. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Eu imagino duas hipóteses aqui para essa questão de publicação do edital. A minha primeira linha de raciocínio é a seguinte: ora, eles já sabíamos, né, pelo que estava no contrato, já era de se esperar que fossem 2 editais diferentes, né? No contrato, para quem teve o trabalho de pegar o contrato, como eu fiz aqui, lá no item 8.11 diz, em razão das diferentes datas de aplicação das provas e demais marcos previstos para cada cargo. Então já tinha um indicativo muito forte aqui no contrato de que seriam em datas diferentes, né? As provas de técnico e a prova de auditor. Agora, a grande questão é, e aí, quando é que vai ser, portanto, esse cargo de auditor? Quando é que sai o edital de auditor? Tem 2 hipóteses que são mais concretas na minha cabeça. Uma primeira é de que pode sair rápido também, ou seja, eu imagino que saia até durante o mês de junho, né? Não acredito que saia ainda em maio, mas durante o mês de junho, essa é uma hipótese. E uma outra hipótese que eu trabalho é de que esse edital pode demorar um pouco mais. Essa segunda hipótese, ela encontra fundamento no seguinte raciocínio. Pense o seguinte, ó. Pelo que está aqui no contrato, eles vão nomear os técnicos em 2025 e a nomeação dos auditores acontecerá em 2026. Se a nomeação vai acontecer em 2026, eu posso supor, eu posso imaginar que essa prova pode ir mais para próximo do final do ano. Então, essa linha de raciocínio demandaria, portanto, porque se a prova for mais próximo do final do ano, asseguradamente, o pessoal vai fazer, talvez, o curso de formação ali no começo do ano, né? E aí, realmente, em 2026 está garantido, está assegurado que o cara pode ser nomeado. Por questões orçamentárias, não vão fazer a nomeação de todo mundo ao longo de 2025, é o que eu imaginava, né? O edital, obviamente, não dá a justificativa do porquê disso, apenas diz que será assim. Então, eu imagino que isso possa acontecer, né? Esse cenário, inclusive, eu hoje estou mais inclinado a pensar nessa hipótese por conta dessa nomeação em 2026, tá certo? Pode acontecer de sair agora em junho, pode acontecer que saia, sei lá, eu apostaria, se eu fosse cravar uma data, Gleison, vamos lá, faz de conta que tu vai apostar na loteria agora, onde você apostaria? Eu apostaria que esse edital sairia em setembro, porque aí a prova pode acontecer em novembro ou dezembro, tá certo? Eu apostaria edital em setembro, prova. Aliás, quem faz parte dos meus grupos, né, quem já me viu falando a respeito disso, essa foi inclusive o primeiro chute que eu apresentei em grupos, né, justamente para que esse edital de auditor saísse, portanto, nessas datas mais ou menos por ali, né, outubro, setembro, né, mais ou menos oscilando por ali, tá certo? Então essa é uma estimativa, mas como eu tenho uma outra linha de ação em que o edital pode sair em junho, e aqui uma pergunta que eu sei que vocês não estão fazendo, se não fizerem pergunta, eu não vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Não tem como adivinhar, mas eu estou tentando fazer isso aqui. Então, eu imagino que uma preocupação que vocês têm é o seguinte, Gleison, quanto tempo do edital até a prova? Já me perguntaram isso hoje. Então, essa pergunta, o que eu posso dizer para você? Cara, acho difícil eles agirem de forma muito diferente do que fizeram no cargo de técnico, né? Então, eu espero que eles podem até dar um tempo um pouco maior, mas não muito maior. Eu não espero 4 meses, por exemplo, de distância entre edital e prova. Isso aí, para mim, é totalmente fora de cogitação. O que é viável para mim? O que é razoável imaginar? É que se o edital sair em setembro, vamos supor, né, começo de setembro, meado de setembro, então a prova pode ser no início de dezembro. Lembrando que nos últimos 2 anos, né, houve grandes concursos, nos últimos 3 anos, né? 2022 teve o Senado no finalzinho de novembro,
2023 teve a Câmara, início de dezembro. Ano passado teve o TSE, que foi em dezembro. Teve o TCDF, que foi ali em meados de novembro. Ao longo desses últimos anos, os grandes concursos têm acontecido, né? Essa aqui, inviável fazer PF e TCU, certo? Ok, pergunta excelente, estava já no meu roteiro. Eu vou falar sobre isso. Mas, só para fechar então, o que eu espero que vocês façam? Se é possível sair o edital em junho, não tem como você ficar protelando a preparação para o TCU. E aí eu vou emendar com a pergunta que o Jefferson fez. Obrigado pela pergunta, viu, Jefferson? Pergunta muito boa, mas o que eu penso hoje, né? E aqui é uma coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal. Aliás, a outra pergunta que o pessoal me fez é assim, dá tempo de se preparar? Essa pergunta é um pouco mais difícil de ser respondida, mas eu vou tentar responder. Mas vamos lá, deixa eu falar sobre PF mais TCU. O que eu quero que vocês entendam? Pessoal, eu sei que a imensa maioria está acostumada a pensar num cenário de prova, de escolha de cargo que você vai fazer, de escolha de concurso diária, baseado na quantidade de inscritos, né, ou na possível concorrência, na quantidade de vagas. Esse é um raciocínio que eu tenho batido bastante na tecla com os meus mentorados, para que eles fujam desse raciocínio, porque isso não faz sentido, né, para ser bem honesto. Esse raciocínio, ele te impede de você conquistar vagas que seriam, às vezes, até factíveis, porque você simplesmente imaginou, vai ter muita gente querendo, só tem uma vaga, tem não sei o quê. O que eu quero que vocês entendam? O raciocínio correto não é esse de pensar em quantidade de inscritos, pensar em número de vagas, ou até no nível da concorrência. Esse concurso, por exemplo, o TCU, é de se esperar que o nível de concorrência seja mais qualificado. A concorrência, com certeza, é bem mais qualificada que a imensa maioria dos concursos. Por quê? Porque o cara que acabou de passar no Banco Central, a nomeação foi ontem, quem me acompanha aqui na rede social, inclusive, viu, participei, fui convidado pela Virgínia, que foi mentorada minha, o Clériston também estava lá sendo nomeado, meu amigo Samir, que eu vou falar do curso dele de Banco de Dados no final dessa live, também estava lá sendo nomeado no Banco Central. E aí o cara acabou de passar no Banco Central. Vai ter gente que acabou de passar no Banco Central que vai querer fazer prova para o TCU, porque o TCU é aquilo tudo que eu falei agora há pouco. Tá certo? Então, a concorrência é mais qualificada. Mas o raciocínio, então, não é esse. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: qual é a nota que eu preciso tirar para ser aprovado? Qual é o índice de aprovação que eu preciso ter, de desempenho que eu preciso ter nessa prova para eu conseguir ter a minha vaga assegurada, independentemente dos outros? E aqui eu vou usar com vocês uma ilustração que eu uso com o pessoal da mentoria, que vem do treinador do Michael Phelps. Né? O treinador do Michael Phelps, ele trabalha com a seguinte filosofia. Né? Ele, no livro dele, Regras de Ouro, ele diz o seguinte: ora, eu não norteio minha vida para preparar o meu trabalho, né, para preparar nadadores para conquistarem medalhas olímpicas, a despeito deles conquistarem uma quantidade absurda de medalhas olímpicas. O Michael Phelps, né, obviamente o maior expoente desses nadadores que trabalharam com ele, que foram medalhistas olímpicos em inúmeras ocasiões. Mas o foco dele não é esse. O foco dele era preparar quebradores de recordes. Quebradores de recordes. Por que ele tem como foco, como orientação do trabalho dele, preparar alguém para quebrar um recorde e não para ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada? Porque preparar alguém para ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada é algo que não está no seu controle, porque você não consegue controlar o quão bem preparado estão os outros. Agora, quebrar um recorde está no seu controle, passando... Saldanha está aí, meu grande amigo, meu irmão, obrigado aí pelo elogio. Você também, meu amigo, você é sensacional, incrível. Saldanha é grande amigo meu, que estudou comigo no Colégio Militar de Fortaleza, é um dos meus melhores amigos, e é sempre um prazer poder falar com ele está me prestigiando aqui, fico muito feliz. O recorde olímpico, o recorde mundial é um número, e você pode treinar para bater esse número. No dia a dia, você sabe se você está fazendo aquele número, um tempo melhor do que aquele número. Então, no nosso caso, nosso cenário é o seguinte: eu tenho que treinar para ter uma taxa de acerto que me permita estar dentro dos aprovados. Qual é essa taxa de acerto? Né? Já me deram spoiler aqui, o Glauber, né? Meu mentorado, Glauber, meu amigo também.
Já deu spoiler, falou 90%. Nem precisa ser 90%, tá? 85% já é suficiente para você de ser aprovado em praticamente quase todos os concursos que você imaginar. E na imensa maioria, você ainda é o primeiro colocado. Podem fazer a pesquisa que vocês quiserem aí. Vocês vão perceber que 85% é garantia de sucesso. E aí eu vou usar um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem ainda melhor esse raciocínio. Pessoal, pense o seguinte. Se você gabaritar a prova, você está dentro. Se você fechar a prova, a banca tem que dar um jeito lá de conseguir. Ah, você e outro gabaritaram, vai ter que ir para o critério de desempate, mas você, em princípio, está dentro. Né? Daquilo que era para ser feito na prova, você fez. Então, o objetivo sempre é ter o máximo de desempenho nas disciplinas, ser um cara homogêneo, não ter vulnerabilidade, para garantir que você vai chegar na hora da prova e você vai ter um desempenho próximo. Aí entram outras questões. É por isso que você tem que fazer uma preparação adequada, por isso que você tem que fazer simulado, por isso que você tem que se preparar para o momento de ansiedade que vai acontecer naturalmente durante a prova, porque acontece com todo mundo. Mas quando você tem ferramentas adequadas para controlar essa ansiedade, você consegue performar bem, inclusive numa situação que para todo mundo é estressante, extremamente estressante, e você consegue ficar lá tranquilo ou razoavelmente tranquilo para poder render da melhor forma possível. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó. A pergunta que me fizeram sobre o APF e sobre se dá tempo, né? Então, o que você tem que fazer? Analise o seu cenário, a sua conjuntura. Hoje, você acha que você precisaria de quanto tempo para conseguir ter um desempenho como esse? De 85% de acerto numa prova do Sebrasp, e uma prova do Sebrasp deve ser mais puxada do que o normal, porque é a prova do TCU. Né? Ou seja, aí sim, você teria, como o Glauber falou, que bater lá nos 90%. Porque sempre vai cair um pouquinho, no dia da prova então você vai estar ali com uns 85%, ou até um pouco menos. No TCU, nessa prova que eu falei de 2009, que foram apenas 11 aprovados de 18 vagas, o pessoal foi aprovado, esses 11, não é porque eles arrebentaram com a prova, é porque simplesmente eles conseguiram passar, o restante todo foi reprovado. Todo mundo foi reprovado. Simples assim. Ou seja, bastava conseguir fazer o mínimo necessário que você não seria reprovado. E a prova, né, cortou a cabeça de todo mundo. Então, é importante, portanto, que você tenha esse vislumbre. Dá para competir? Eu te pergunto, beleza, como é que está a sua rotina? Como é que estão as suas condições de estudo? Quanto tempo você tem de estudo por dia? Qual a bagagem que você está trazendo? O que você estava parado, sem estudar nada? Você vai começar agora, sua tarefa é bem mais difícil do que alguém que já vinha estudando, mesmo que pouco. Mesmo que fazendo, sei lá, 2 horas por dia no máximo, esse alguém vai ter muito menos esforço a fazer, a ser feito, né, do que você estava absolutamente parado em absoluta inércia, ok? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, conciliar PF com o TCU, o que acontece? Se o edital do TCU sai em junho, acabou. Eu não recomendo, tá? Não recomendo de jeito nenhum. O cenário que eu acho que é o mais viável para a imensa maioria é o seguinte: você quer de fato a Polícia Federal? Seria um lugar onde você estaria realizado? Se a Polícia Federal seria um lugar em que você estaria plenamente satisfeito ou plenamente realizado, você, então, começa a se preparar para a PF. Se o edital não sair, acabou a PF, você mira na direção do TCU. Mas se tem esse cenário de acontecer a prova do TCU, talvez, né, se o edital sair em junho, a prova deve ser em agosto, mais tardar em setembro. Se tem esse cenário em que aí a prova da PF acaba no final de julho, você só vai ter no mês de agosto, ou seja, você está fora, você não tem como disputar mais o TCU. Então, se você quer de verdade a PF, eu recomendo que você foque nela agora, esquece o TCU, depois que acabar a PF você vê o que dá para fazer na busca do TCU. Agora, se você está na dúvida, não sei, os dois são excelentes, eu gosto demais dos dois, minha dica é o seguinte: tem um episódio, um TED Talk que a palestrante, ela recomenda uma coisa que eu achei espetacular. Fala o seguinte: joga a moeda para cima. E aqui não é joga a moeda para cima para você ter a moeda escolhendo por você. Sabe o que acontece? Joga a moeda por cima. Então, cara é TCU, coroa é PF, joga para cima. Aqui você torcer para cair é o que você tem que fazer. Não é normal acontecer isso? Você joga a moeda para cima e você fica da cara. Pois é aqui que você está dizendo. Você já disse para você mesmo onde é que você quer, que você queria, onde você gostaria mais de estar, onde você se sentiria mais realizado pessoalmente, profissionalmente, beleza? Muito bem, então, minha recomendação para os meus mentorados, se vocês quiserem saber, eu tenho recomendado que quer a PF, é onde você estaria satisfeito? Estuda para a PF, esquece o TCU, depois a gente vê o TCU.
Do contrário, não, PF seria legal, mas o meu sonho de vida é o TCU. Então esquece a PF, vai lá fazer a prova, normal. Mas, né, é desde já focado no TCU. Tá certo? Esse é o caminho que eu recomendo que vocês façam. Ter foco, pessoal, é muito importante porque, repito, o desafio de vocês não é conseguir terminar o edital simplesmente. É conseguir ter esse nível de desempenho numa prova de nível mais elevado do Sebrasp. É isso que tem que ter em mente. Então, por isso que você tem que fazer um trabalho de trás para frente. Vê lá, ó, 85% que eu precisava ter. Então, qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Quais são as matérias que eu tenho que ver? O que eu tenho? Qual é o desafio que está posto à minha frente, né? Quão desafiador isso aqui é para mim, beleza? Vamos lá. Dá para fazer técnico e auditor? Dá para fazer técnico e auditor? Não é que dá. Eu digo que você deve fazer. Tem que fazer. Tá certo? A prova de técnico, no mínimo, ela vai ser um espetacular simulado que você vai executar de diversas disciplinas que aparecerão novamente no cargo de auditor, feita pela mesma banca, inclusive com o direito à prova discursiva, em que você vai poder treinar a discursiva, inclusive de assuntos que também são passíveis de serem cobrados na prova discursiva do auditor. Vou discutir sobre isso daqui a pouco com vocês. Tem um tópico que eu separei só para a gente tratar sobre prova discursiva. Então, eu recomendo demais que vocês se inscrevam para fazer o cargo de técnico. Obviamente, quem mora longe de Brasília, aliás, é o seguinte, né, se vocês puderem, digita para mim, de onde é que você está falando aqui comigo, né? Alguns que eu reconheci aqui, eu sei que são de Brasília, mas tem gente que não é de Brasília, né? Por favor, se puderem digitar, é só para eu saber de onde é que estão me ouvindo, estão falando aqui comigo, né? Estão me acompanhando, eu ficaria muito feliz se você pudesse se manifestar. E aí eu sei que para quem não é de Brasília, vai ser talvez uma tarefa mais difícil ter que ver que fazer as duas provas. A primeira de técnico já é no dia 3 de agosto. Pessoal, vocês não têm o mínimo de apreço pelo meu pedido, por favor, digita aí de onde é que vocês são. O Glauber que eu falei agora há pouco, eu sei que é de Brasília, ele não precisa, mas o restante pode digitar. E aí o que acontece? Pronto, olha aí, ó. BSB, concurseiro galáctico de Brasília. O BSB vai reinar aqui, né? Franci Marques também de BSB, Brasília. O pessoal está muito feliz porque o Gesiel, meu mentorado também, Jefferson, DF também, Brasília. Obrigado, pessoal, obrigado pela participação. Só deu Brasília até agora, né? Brasília, BSB, é isso aí. O que eu penso, pessoal? Quem está fora de Brasília, e aí, né, fica difícil fazer dois gastos, dois investimentos. Pronto, Porto Alegre. Obrigado, Fernando, por estar participando aqui. Eu sei que é difícil, é oneroso, né? A passagem não é barata, ainda mais na nossa conjuntura econômica desafiadora. Eu penso o seguinte, se você tiver condição de vir, e aí aquela velha pergunta assim, mas Gleice, vale a pena? Vale muito a pena. Digo para você com toda honestidade, não existe treinamento melhor no universo do que você fazer prova. E uma prova como essa, repito, que tem a mesma banca como examinadora, que vai ter questão objetiva e discursiva, de matérias que são comuns à prova que você vai fazer, não existe cenário melhor do que esse para você poder treinar e ver como é que você está, se autodiagnosticar, para ver o que você precisa melhorar para enfrentar a prova de auditor. Uma questão que você erra numa prova real, e você depois, ao verificar o gabarito, percebe o erro que você cometeu, eu garanto para você, nunca mais você erra essa questão. Por conta da frustração que você teve ao errar aquela questão, né? Ou seja, tudo aquilo que gera emoção tende a gerar memória com muito mais facilidade, né? Tudo aquilo que te deixa muito feliz gera memória, tudo que deixa muito triste gera memória, e uma questão que você achava que acertaria e você errou, certamente essa, se cair na prova do TCU, aliás, pode cair inclusive, tá? É bom que vocês fiquem atentos com isso. Estava falando com um mentorado meu agora há pouco, e estava dando um exemplo, né? Na prova, houve duas provas em 2010, discursivas, eu não lembro agora quais foram os órgãos. Lembrei, um deles foi o MPU, o outro eu não estou lembrando qual foi. Foram um mês de distância de uma prova para outra. O MPU foi em setembro de 2010, não lembro qual foi o que aconteceu em outubro, mas foi na sequência. Nos dois concursos, Rio de Janeiro, a Mariana, obrigado Mariana por participar, nesses 2 meses seguidos, a prova discursiva foi sobre VoIP. Quem fez a prova do MPU e se frustrou por conta do que viu depois no gabarito, quando foi fazer a prova seguinte, certamente gabaritou a prova, porque era o mesmo assunto, cobrado com uma pequena diferença, mas era basicamente a mesma coisa. Quem tinha o conhecimento para responder uma questão, conseguiria ir muito bem
na prova seguinte. Então isso pode acontecer, tá? A banca pode acontecer esse tipo de cenário. Agora vamos lá. Então eu recomendo demais, pessoal. Façam um esforço de vir aqui fazer a prova, vai ser muito bom para vocês. Vamos discutir agora questões mais objetivas sobre a prova em si, né? O que eu quero que vocês observem como referência. E isso aqui é um ponto que eu tenho certeza que essa live é diferente da maioria que vocês devem talvez ter visto a respeito desse assunto, que a gente vai entrar aqui de como você tem que executar a preparação para você conseguir chegar mais consistente nessa prova. Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Como é que vai ser a prova de auditor? Prova um dia inteiro e vai ser massacrante. Pegando, ó, lá atrás era pior ainda, sendo bem honesto com vocês. Lá em 2009, 2010, eu lembro muito bem, vividamente, que o TCU fazia um final de semana de prova praticamente. Era prova sábado à tarde, prova domingo de manhã e prova domingo à tarde. Sábado à tarde a parte básica, no domingo de manhã a parte específica e no domingo à tarde era a parte discursiva. Vou já responder as perguntas de vocês, tá? Podem ir perguntando aqui que eu vou já voltar nessas perguntas. E aí, agora em 2015, eles fizeram tudo no domingo. Só que foram 5 horas de prova de manhã e mais 5 horas de prova à tarde. Ou seja, se você não fizer simulado, repetindo essas condições, se você não estiver habituado a fazer isso, eu já digo para você, você vai ter muita dificuldade, não é só do ponto de vista psicológico, mental, de desgaste que você vai sentir, mas vai ser fisicamente também um fator agravante de desempenho para você. Fisicamente é desafiador ficar 10 horas durante um dia sentado na cadeira sem se levantar. É muito complicado de você fazer isso, tá certo? Então eu recomendo demais que vocês façam o simulado pensando que vai ser exatamente dessa forma. Eu tenho certeza quase absoluta que vai ser assim, tá? Aliás, vai ser dos mesmos moldes, porque já soltaram no contrato, né, com o Sebrasp, de que a prova seria, né, uma prova objetiva, com 100 questões de conhecimentos básicos, mais 100 questões de conhecimentos específicos, exatamente como aconteceu em 2015. E no cenário de 2015, como é que a coisa funcionou, pessoal? Estou aqui com o edital de 2015 para mostrar para vocês. Olha só, você tinha a prova de conhecimentos gerais com 100 itens e a prova objetiva, né, também com 100 itens de conhecimentos específicos. Aliado a isso, você tinha 2 provas discursivas. Então tinha uma prova P3 discursiva, que era de conhecimentos gerais, que era feita junto com a prova objetiva de conhecimentos gerais. Então, de manhã, conhecimentos gerais, prova objetiva, mais discursiva. E à tarde, conhecimentos específicos, prova objetiva, mais discursiva. A diferença nas discursivas de manhã e da tarde, além dos conteúdos, obviamente, era o seguinte, é que na prova da manhã eram 2 questões, né? 2 questões, acredito que eram de 30 linhas, não vi aqui, mas acredito que devem ser questões de 30 linhas. Já à tarde era uma questão e uma peça técnica, né? Que é um texto muito mais elaborado, que tem uma série de rigores que tem que ser observados para você executar, enfim, mas é esse o cenário. Então você tem uma combinação, portanto, bastante desafiadora. Por que eles fazem 2 questões na prova básica e na prova específica você tem uma questão e uma peça técnica? É porque na prova básica você tem português com textos longos, ainda tem inglês com texto longo também, longo assim, né? Não é tão longo normalmente como de português, mas também é um texto a ser lido. Você demanda tempo, né? Você tem um desgaste de tempo ali por conta desses textos. Tem também a parte estatística, que também é bastante demorada para você poder resolver. Então, combinando isso, fica bem adequado. Eu acho que, cara, tem que bater palma pro Sebrasp, porque eu nunca vi as pessoas reclamando demasiadamente de tempo em prova do Sebrasp. Não quer dizer que essa prova não seja desafiadora do ponto de vista do tempo, mas ela tende a encaixar direitinho, é tudo feito para dar certo. Enquanto que as provas da FGV, por exemplo, quem fez agora recentemente prova da Câmara, prova do Senado, viu o quão difícil é você conseguir encaixar no tempo uma prova da FGV, uma prova importante da FGV, beleza? Então, deixa eu ver aqui a pergunta, que talvez tenha alguma coisa que eu vou comentar aqui. O Jefferson perguntou, professor, acha que é perda de tempo estudar todas as matérias de técnico, pois algumas não estarão na prova de auditor? Então, vamos lá. O que eu acho? O que eu falei foi fazer a prova. Eu não falei focar na prova de técnico. Beleza? Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Quer ser auditor do TCU, né? Vá focar na prova de auditor. Você vai fazer a prova de técnico para treinar aquilo que é comum com o edital de auditor.
e não para você, agora que eu já estou aqui no meio do caminho, saiba, se você focar no técnico, você está diminuindo sua chance de ser aprovado no cargo de auditor. Tá certo? Então a recomendação que eu faço para você é que foca no cargo de auditor, e eu tenho certeza, se você chegar no nível de excelência do auditor, né, ou estiver avançando com maestria no seu estudo para auditor, sua chance de ir muito bem no de técnico é gigantesca, é imensa. Ano passado, né, diversos dos meus mentorados que foram aprovados em inúmeros concursos, eles estavam estudando, se não todos, quase todos, para um único edital. Só que o trabalho foi tão bem feito que eles conseguiram ser aprovados em diversos concursos. Ontem mesmo, o caso da Virgínia, que eu acabei de citar com vocês, o Clériston, os dois são os 2 primeiros episódios de podcast que eu fiz agora esse ano com eles. Os 2 aprovados em diversos concursos importantes. O Clériston foi primeiro lugar no TCE de Goiás e prova da FGV, e ele estava estudando para onde? Para o Banco Central, Sebrasp. Mas fez um trabalho tão bem feito que permitiu que ele fosse primeiro colocado no concurso para o qual ele não estava estudando. Então, fica aqui a recomendação e a lição para vocês. Não inventa de querer focar no de técnico se o seu objetivo é o cargo de auditor, beleza? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, Jefferson. Deixa eu avançar mais aqui que a gente tem coisa para falar, bastante coisa ainda para discutir. Veja só. Tempo de prova da prova objetiva. Deixa eu pegar aqui o edital que saiu agora, hoje de manhã, para o cargo de técnico e usá-lo como referência. Lá no cargo de auditor, de técnico, melhor dizendo, vocês vão perceber o seguinte: eles colocaram lá uma prova objetiva e uma prova discursiva, só que a objetiva e a discursiva são separadas, uma no turno, a outra no outro turno. Se eu não me engano, a de manhã a objetiva e à tarde a discursiva. A prova objetiva, que são de 120 questões, eles colocaram 3 horas e meia. 3 horas e meia. Se você fizer a conta, qual o tempo por questão de uma prova como essa, né? Aí, se você não contar com o preenchimento do cartão-resposta, daria ali 1 minuto e 75 segundos. Descontando o tempo do cartão-resposta, vamos supor que fosse 1 minuto e 30. Então, dá para você ter uma ideia de quanto tempo que você tem que responder essa prova. Pegando aqui esses 1 minuto e 75, mais uma vez desconsiderando aqui os 10, 15 minutos de preenchimento do cartão-resposta, né? Aí você vai dizer, mas Gleice, eu gasto meia hora para preencher o cartão-resposta. Se você gasta meia hora para preencher o cartão-resposta, isso é porque você não é meu mentorado. Se fosse, você não gastaria tanto tempo assim para responder cartão-resposta. O pessoal que é da minha mentoria sabe por que dá para fazer em bem menos tempo do que isso. Mas bora lá, deixa eu continuar com esse raciocínio. Pegando aqui esse 1 minuto e 45 segundos por questão, né, que seria ali no caso da prova do técnico, 210 minutos, 3 horas e meia, né, por 120 itens, né, deu esse 1 minuto e 45 segundos. Então, se você fizer uma conta de 100 questões, né, você vai ter mais ou menos 2 horas e meia, para você vai ser 2 horas e 45, né, 2 horas e 25, então 2 horas e meia aproximadamente. 2 horas e meia para você fazer a prova objetiva. Isso vale para as 2 provas objetivas. 100 itens de manhã, 100 itens à tarde. Então, se você tem 2 horas e meia para fazer prova objetiva, tanto de manhã quanto à tarde, seu treino tem que ser de conseguir fazer caber muito bem as questões, né, na parte da manhã. Obviamente, a questão vai ter que ser feita mais rápido, porque a prova objetiva vai extrapolar esse tempo por conta do português, por conta do inglês, por conta da estatística, mas à tarde ela vai encaixar mais ou menos nisso aí, porque a prova da tarde você consegue de fato caminhar mais rápido nela, porque as questões não tendem a ter textos longos, são questões mais curtas, né? Os comandos de questão às vezes nem precisam ser lidos, então você consegue de fato caminhar rapidamente na resolução da prova da tarde, e aí eu suponho que dê para fazer até em 2 horas essa prova de 100 itens objetiva, com um cara bem preparado, e aí vai sobrar ali 3 horas para você poder fazer a prova discursiva. Isso me faz concluir que tempo não será um problema para a prova discursiva mais objetiva, tanto de manhã quanto à tarde, beleza? Eu vou discutir já como é que foi a última prova, para a gente chegar aqui em algumas conclusões, tá? Isso aqui eu acho que é um ponto muito importante. Outra pergunta, acho que vai vir mais focado em TI essa prova? Não acho não, tenho certeza. Tenho certeza. Certeza sim, né? Dentro daquilo que eu já comentei com vocês no começo da live, acho que você chegou um pouquinho depois, né, Isa? Eu já, no começo da live, foi a primeira pergunta que eu tentei responder aqui, né? Qual seria
a orientação desse cargo, né? Para mim está muito claro, está muito cristalino que vai ser de TI, tá certo? Então, essa prova específica, mais a prova P4, né, discursiva, mais a peça técnica, serão, prova P4 discursiva, que é uma questão mais peça técnica, também serão sobre temas da parte específica de TI, certo? De TI. Uma pergunta que não me fizeram, diploma. Como o cargo é o Auditor Federal de Controle Externo, pode ser qualquer diploma. Você pode, o cargo tem orientação para TI, eu preciso ter diploma de TI? Não. Dá para ser aprovado? Dá. Né? É possível. É pouco provável, mas é possível. Né? Quem já me conhece há mais tempo e sabe do caso, né, do Gustavo Frelich, que foi meu mentorado, que passou na CGU sem ser de TI, no cargo de TI, sabe que é possível, no caso dele até provável, né? Mas enfim, é desafiador, bastante desafiador para quem não é da área de tecnologia da informação, mas não é impossível. Aconteceu no concurso de 2009, ou foi 2010 do TCU, que tinha um cargo de obras, foi 2009 se não me engano, que passou uma dentista. O cargo de obras é, teoricamente, para o cara que teria o pendor ali da engenharia civil, né? A mulher foi lá e passou, é dentista, foi lá e passou na prova de obras. E aí, fazer o quê? Tá lá no TCU, beleza? E aí, deixa eu ver aqui, só mais uma questão. Quais as matérias primordiais para iniciar a preparação, usando como base o edital 2015? Beleza, ótima pergunta. Eu vou discutir sobre isso exatamente agora. Vamos lá, pessoal. Fechando só a discursiva, justamente na resposta dessa pergunta que foi feita, prova discursiva, quantos pontos vale? 100 pontos ao todo. Né? Juntando a P3 de manhã, básica, mais a P4 da tarde, que vale 60, ao todo são 100 pontos. Como as duas provas objetivas valem 200 pontos, essa prova discursiva do TCU vale 33% da nota final. Para quem assistiu minha live da Polícia Federal, sabe que a discursiva na PF vale 14%, né? Nem 15% chega a ser. Mas aqui no TCU ela vale mais, tá certo? Vale mais e o nível de desafio dela é maior. Ou seja, aqui é o que eu estou falando para vocês. Quer fazer PF mais TCU, né? Beleza, então saiba que você vai ter que focar na PF no começo e a sua chance no TCU vai ser bastante reduzida. Mas se você não, então vou ficar com a dor no coração de não ter me dedicado para o TCU. Então, cara, esquece a PF, faz a prova da PF, mas o seu foco tem que ser desde já no TCU, beleza? Vamos lá. Última prova. Deixa eu discutir com vocês a última prova para a gente poder ter aqui um parâmetro, né, uma base. Eu até tentei fazer o chat GPT acertar aqui qual era a distribuição de questões. Ele errou vergonhosamente. Aí eu fiz na mão, né, no braço, dei uma olhada na prova inteira e consegui mapear aqui as questões. Então vamos lá, prova básica, né, prova de conhecimentos básicos. Também não fiz um prompt muito elaborado, né, pode ter sido isso. Então, prova básica, das 100 questões, quais foram as matérias mais importantes? Foram 4 matérias mais importantes. Português foi a mais importante, com 15 questões. Depois, empatados, controle externo, auditoria governamental e análise de informações, todas as 3 com 10 questões. Os direitos, eles colocaram um catatal de direito nessa prova que não era comum, tá? Na prova de TI que aconteceu em 2009, 2010, era só constitucional administrativo, controle externo, auditoria, não tinha como teve nessa prova. Direito civil, direito processual civil e direito penal. Os conteúdos não eram muito grandes dessas matérias, né? Direito civil, processual civil e direito penal, não eram muito grandes. E o número de questões também não foi lá uma coisa tão exagerada. Foi uma quantidade razoável, porque se você juntar os direitos, são 5 direitos, né? Constitucional, administrativo, civil, processual civil e penal. Cada um deles com 7 questões, ou seja, e aí qual é o pior deles, né? Se você for pensar aqui em custo-benefício, talvez o administrativo. Só não é o administrativo porque o administrativo não é tão difícil de você estudar, e se você já tem uma bagagem de estudo, você já está acostumado a enfrentar o direito administrativo, né, você já partia com alguns conteúdos já vistos aqui, né, ao passo que quem é de TI não está acostumado a estudar, por exemplo, direito penal ou direito processual civil, né, quem vai fazer PF vai estudar penal, então o cara já está matando aqui também, mas civil, processual civil não estão no edital da PF, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Essas 5 matérias de direito somaram 35 pontos. E aí o que é que sobrou? Sobrou aqui um conjunto de matérias, né, que são as matérias menos relacionadas talvez diretamente com o cargo, que são inglês, raciocínio analítico,
matemática financeira e estatística, cada uma delas com 5 questões, tá certo? Esse foi o cenário da prova básica. Na prova específica, o que aconteceu? Aqui que eu quero discutir com vocês com um pouco mais de detalhe. Na prova específica aconteceu o seguinte, ó, as matérias eles juntaram como uma matéria só, gestão e governança de TI e engenharia de software, tá? Juntaram como se fosse uma matéria única. As duas juntas deram 24 questões, mas foram 11 para gestão e 13 para engenharia de software, beleza? Guardem esses números. Desenvolvimento de sistemas. Eles juntaram desenvolvimento com banco de dados, dentro de uma matéria só. Aqui deu um volume um pouquinho maior. Foi um pouquinho maior. Foram 24 na anterior, né? Aqui foram 16 de desenvolvimento, com mais 11 questões de banco de dados, 27 ao todo, né? 3 questões a mais do que gestão com engenharia. As duas matérias que tiveram mais questões individuais foram segurança da informação, né? Segurança, e também fiscalização de contratos de TI. Ambas com 18 questões. Certo? Então, esse é o cenário da prova específica. Então, pegando historicamente, deixa eu traçar. Aliás, eu esqueci de falar de um aqui, né? Que foi infraestrutura de TI. Eu fiquei chateado na época, porque, obviamente, dentro de infraestrutura de TI estava o conteúdo de redes e não teve uma representatividade tão grande. Foi uma matéria menos cobrada, né? Com 13 questões. Não foi individualmente como a que teve menos questões. Individualmente, quem teve menos questões foram banco e gestão, né? Porque foram 11 questões de cada um. Mas, né, de certa forma, como gestão estava junto com engenharia e banco estava dentro de desenvolvimento, né? Então, dá para dizer que infra, de fato, como item isolado do edital, foi quem teve menos cobrança de questões, 3 apenas. O que acontece aqui? Acontece que é o seguinte, ó, como eu tinha comentado, a prova discursiva da manhã tinha conteúdo, obviamente, da parte básica, assim como era a prova objetiva. Quais foram os assuntos cobrados na prova discursiva da manhã? Que devem ainda ser cobrados na prova discursiva. Pessoal, é muito provável que o modelo, o estilo de prova seja exatamente o que está aqui, que aconteceu em 2015. Prova básica, mais prova objetiva básica, mais prova discursiva da parte básica. Está isso, inclusive, no edital, no contrato, tá bom? Isso está no contrato, a gente já sabe disso. E na parte da tarde, aconteceu prova objetiva específica, mais prova discursiva específica. Na parte básica, prova discursiva básica, prova P3, o que foi cobrado? Auditoria e controle externo. Adivinha quais são as duas matérias que eu apostaria que apareceriam de novo como sendo cobradas na prova discursiva do TCU na parte da manhã? Auditoria e controle externo. Obviamente, assuntos diferentes, temas diferentes, mas essas duas matérias são candidatas preferenciais para aparecerem no edital. Agora, obviamente, quando sai o edital, vamos supor que saia lá com AFO, com contabilidade pública, com administração pública, aí eu vou refazer a minha análise, tá bom? Mas com base no que está posto do edital passado, com base daquilo que a gente entende do que seja os assuntos mais relevantes, pertinentes, relacionados com o órgão, eu acredito piamente que essas duas matérias, no mínimo, você vai ter que dar um tratamento especial. Elas já foram campeãs de questões na prova objetiva. Lembrem-se, foi análise de dados, auditoria e também e controle externo que tiveram 10 questões. Só quem teve mais questões do que essas 3 disciplinas foi português. Só que português só teve 15 questões na objetiva. Essas duas matérias, controle externo e auditoria, elas tiveram ainda, cada uma questão, valendo 20 pontos. Então, era uma matéria, portanto, de 30 pontos cada uma, né? Na parte da tarde, ou seja, na parte específica, quais foram os assuntos cobrados na prova discursiva que cobrava conhecimento específico, na questão e na peça técnica? A questão foi de segurança da informação, norma 27005. Aliás, é uma parte da norma 27005 que eu conto uma historinha em sala de aula. Eu lembro que eu contei a historinha na véspera. Nós fazíamos um evento, né, de uma espécie de um aulãozinho de véspera ali para a prova do TCU, e eu falei sobre essa historinha. Quem lembrou da historinha gabaritou a questão no dia seguinte, né, me mandaram um monte de mensagem agradecendo. E a peça técnica foi contratos, né, contratação de TI. Valia 20 pontos a questão da 27005 e valia 40 pontos a peça técnica. Veja, se você somar os pontos da 27005 na questão discursiva, com mais os 18 pontos de objetivo da segurança da informação, foram 38 pontos para a segurança da informação.
E a fiscalização de contratos foram 40 da peça técnica, mais 18 da prova objetiva, dão 58 pontos. Quase 60 pontos de contratações de TI. O que eu espero que aconteça na próxima prova? Essas duas disciplinas, elas podem até não ter exatamente essa mesma influência na próxima prova, mas elas vão ser extremamente relevantes. Elas não vão sair de mais cobrada para menos cobrada. Elas vão estar ali brigando no topo com uma possível terceira matéria que eu hoje elencaria aqui, que é ciência de dados. Tá certo? Então eu acho que ciência de dados entra no jogo para disputar e vai brigar com essas duas matérias, com segurança da informação e também com contratos de TI, com fiscalização de contratos de TI, como as matérias protagonistas da prova discursiva. Discursiva não, da prova específica. Específica objetiva, mais discursiva. Beleza? Deve ser de 20 linhas as questões? Provavelmente acho que são 20 linhas as questões. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Medo dessa peça técnica. Tem um formato específico para fazer? Tem sim, pessoal. Aliás, deixa eu falar aqui um comentário importante que eu acho que é pertinente. É o seguinte, ó. Eu já comentei isso na live da Polícia Federal, né? Sobre a parceria que eu estou tentando fazer com... já fiz, né, com os meus amigos, de divulgação dos cursos deles, porque eu tenho um compromisso desde sempre. Para quem me conhece, né, sabe que, o pessoal que já me acompanha há muito tempo, sabe que eu sempre fui muito sério com o trabalho que eu faço, mas muito sério mesmo. Então já comentaram comigo de professor ensinando coisa errada em sala de aula, e um monte de gente se ferrou por conta do cara ter ensinado alguma coisa errada, e isso é uma coisa que eu abomino. Porque no final das contas a gente está lidando com vidas, né? Com sonhos. Então você não pode fazer uma coisa desse tipo. Então eu sou muito sério nas coisas que eu faço. Então a indicação que eu faço do Samir e do Gunter, que eu comentei na live da PF, eu mantenho a indicação deles. Hoje eu não trouxe o site, mas eu trouxe para complementar, até porque eu imagino que boa parte de vocês tenha assistido a live da PF. O Instagram do Samir é samir.abdoprof. Vou falar para ele melhorar esse Instagram dele aqui, né, que tá meio complicado o pessoal gravar. Mas samir.abdoprof, ele é um cara espetacular de banco de dados e está fazendo material também para quem vai fazer esse Cefaz do Goiás, tá? E o Gunter ficou mais fácil, rotina de guerreiro. Rotina de guerreiro. E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu vou comentar de um outro cara, que é o Gledson Pompeu. Quem já fez os cursos discursivos do Gledson sabe muito bem que quer ter sucesso na prova discursiva do TCU, tem que fazer o curso discursivo do Gledson. Pessoal, tem que fazer. Não é se fizer, tem que fazer. É quase que uma obrigação fazer o curso discursivo do Gledson. E nesse curso ele ensina todos os detalhes a respeito de como é que você elabora com maestria essa peça técnica. Eu recomendo absurdamente. E aqui não é merchan, eu não ganho um centavo do Gledson, mas ele é um amigo meu de longa data, né? Foi ele que me colocou para dar aula no CATED, então eu tenho uma dívida de gratidão com ele por conta disso, de ter apostado em mim. Mas além disso, né? Para além disso, é porque realmente o Gledson foi quem abriu essa história de começar a dar aula para concursos de TI no Brasil. Foi o primeiro cara que apareceu fazendo isso. Ele faz isso há mais de 20 anos. E para quem já fez discursivo com ele, sabe que a discursiva dele é fenomenal. Quem já fez recurso com ele sabe que ele é um cara espetacular. Então eu recomendo demais. Eu estou na cola dele, posso na barra para ele voltar a gravar o curso de gestão de TI dele, pensando nesse concurso TCU. Mas com certeza ele já me garantiu que faria pelo menos o de discursiva. Então eu recomendo demais, tá certo? Mas professor, não tenho dinheiro para comprar o curso do Gledson. Não tem problema. Primeira coisa que você tem que fazer: vai lá no site do Sebrasp e baixa a questão e o padrão de resposta da prova de 2015. Lá no Sebrasp você vai ter. Ali você já tem uma orientação inicial sobre como é que é o padrão de resposta que você tem que executar, beleza? Pegue outras provas mais antigas do TCU, que eles sempre cobram peça técnica, não só o TCU. Tribunais de contas costumam cobrar esse tipo de artefato em prova discursiva. Então é muito importante que vocês peguem, tá? Qual é o Instagram do Gledson? Gledson _Pompeu. É Gledson, tá? Com D, não tem I depois. É GLEDSON Pompeu com U no final. Beleza? E aí, pessoal, pra gente fechar a nossa live, tem mais pergunta? Qual disciplina? Deixa eu ver aqui. Qual o Instagram do Gledson, né? Não tem mais perguntas. Poxa, achei que ia ter mais perguntas pra gente responder, cara. Beleza.
que eu recomendo, né? Vamos lá, recomendações aqui de preparação para vocês. Gleison, eu quero me preparar para o TCU, esse é meu foco. Então, a primeira coisa, trate de se inscrever na prova de técnico, se você for de Brasília, que é mais fácil para você poder se testar lá no dia 3 de agosto. Segunda coisa, dê ênfase, né, se não absoluta, mas dê grande ênfase nas matérias de auditoria governamental e controle externo na parte básica, e dê ênfase na matéria de segurança da informação e de contratações de TI na parte específica. Isso não quer dizer que você vai abandonar as demais, e ciência de dados também, não abandonar as demais matérias, mas essas três serão os carros-chefes, entendeu? Serão os carros-chefes com certeza. Então é muito importante que vocês se dediquem ao estudo dessas disciplinas. Eu citei apenas 5 aqui para vocês conseguirem nortear. Lembra do Pareto? Né? Você faz um investimento aqui de 20%, 20% do conteúdo que vão gerar 80% dos resultados. É mais ou menos isso aqui que vocês vão ter, tá certo? Basicamente isso aqui. Pessoal, mentoria. Eu fiquei de lançar a mentoria. Pode falar a diferença das suas mentorias? Falo sim, olha só. A minha mentoria para o TCU, ela abre amanhã de manhã, ia ser agora à noite, mas eu não terminei de configurar ainda a plataforma com os conteúdos que... Eu tenho uma plataforma que armazena não somente as reuniões que eu faço, as minhas reuniões são gravadas e eu faço sempre um resumo da reunião para que quem não participou possa acompanhar o que foi discutido de forma mais rápida, e aí a pessoa consegue depois assistir até o ponto que interessa mais para ela da reunião. As reuniões são todas gravadas, tem um resumo das reuniões. Eu faço 2 reuniões que são 1 a 1. Fiz hoje, inclusive, amanhã eu vou fazer com o pessoal da PF, que é alinhar a estratégia que a gente vai seguir durante, no caso da PF, durante o próximo mês. Final do próximo mês eu faço outra reunião 1 a 1 com cada um deles, para a gente acertar a estratégia de reta final até a prova da PF. No TCU vai ser a mesma coisa. A mentoria do TCU vai ser focada no TCU. Então eu vou preparar para quem vai fazer essa prova. Quem vai fazer TCU vai poder fazer outra prova a partir dessa mentoria? Claro que vai, porque tudo que eu vou transmitir lá são 2 tipos de conteúdo. Tem um conteúdo que é comum a qualquer mentoria, que é a técnica de estudo, a organização do estudo, a parte de mindset, mentalidade, e tem a parte que eu foco em coisas do edital. Eu mostro como você deve estudar cada um dos assuntos, como é que você deve. Para quem faz resumo, como é que você faz o resumo de cada uma das coisas. Eu trato de problemas que o grupo tem e que eu percebo que precisam ser resolvidos. Eu dou estratégia de conhecer como é que a banca se comporta. Isso é uma coisa que eu já percebi que faz muita diferença, que é de você entender como é que a banca cobra as questões dela, qual é a estratégia que a banca tem para montar a questão para pegar o candidato. Então eu mapeei uma série de possibilidades que me permitem passar para os meus mentorados. Quando você lê a questão, né, o incauto ele vai pensar tal coisa, mas você que já teve mentoria comigo, você já vai identificar que essa questão é de um determinado padrão, e aí você sabe como você tem que proceder para fazer a análise, tá certo? Não, Berlando, você não conseguiu se inscrever porque eu não habilitei ainda, tá bom? Eu vou abrir amanhã de manhã, eu tenho que terminar de fazer alguns lançamentos. O pessoal que já foi mentorado meu vai ter desconto, um desconto padrão de mentoria meu, que é de 20% sempre. E eu vou fazer com vocês, pessoal, amanhã quando eu lançar. Isso aqui vai ser uma coisa especial, tá? Eu vou abrir a turma de mentoria amanhã de manhã e eu vou dar um brinde para quem for os primeiros que conseguirem se inscrever. Não vou dizer qual o brinde. Eu vou simplesmente divulgar um vídeo aqui no Instagram, um Reels do Instagram, em que vai ter um cupom de desconto. Os primeiros que conseguirem se inscrever vão ter acesso a esse cupom de desconto, vão conseguir comprar a mentoria mais barato, um desconto bem interessante, bem relevante, tá bom? Mas amanhã de manhã fica pronto para vocês conseguirem fazer. E aí, fechando detalhes da mentoria, comparando com as outras, vai abrir uma nova mentoria dia 5 de junho. Essa mentoria não é focada no edital, aí essa mentoria é um conteúdo, serão 12 encontros. Esses 12 encontros não são necessariamente todos os sábados, são quase todos os sábados, mas alguns eu não vou fazer, ou porque eu vou pedir para a gente fazer reunião 1 a 1, ou porque eu vou fazer um sábado só de tirada de dúvidas, né, onde eu abro aqui uma sessão e fico à disposição de vocês para poder tirar dúvidas, ou porque vai ter algum evento, tipo o meu aniversário, que é 29 de junho, então no sábado 28, provavelmente eu não vou fazer mentoria, tá certo? Beleza? O link só no vídeo. Não, o link tá fácil, pessoal. gleisonazevedo.com.br.
Não está lá hoje porque não está habilitado. Amanhã de manhã estará lá, tá certo? gleissonazevedo.com.br. E aí eu vou lançar no vídeo. Só que o cupom de desconto vai estar no vídeo, beleza? O cupom de desconto estará no vídeo. Pessoal, tentei me inscrever na mentoria do site, mas estava sem vagas. A lista de espera atual tem preferência? Aí você me quebrou agora, né? Beleza, eu vou fazer o seguinte: todo mundo da lista de espera, eu vou mandar um e-mail para vocês com um cupomzinho de desconto, para que todo mundo tenha se sinta prestigiado por conta do interesse de vocês, tá bom? Vou mandar ali para quem preencheu ali a lista de espera. Não tinha pensado nisso, me perdoe, mas vou ajudar todos vocês aí com um desconto. Mentoria do TCU, pessoal, essa mentoria será mais longa, porque o concurso exige, é um concurso mais complexo, mais difícil. Eu vou ter algumas reuniões para discutir, inclusive prova discursiva, como é que vocês têm que responder. Não é o curso do Gladson, mas vai ajudar muito quem fizer a mentoria, mas muito mesmo, porque eu vou ensinar inclusive como estudar para fazer a discursiva. O Gladson não ensina isso no curso dele. Não é aqui desmerecendo o curso do Gladson, né? O curso dele é de como executar a prova. O meu curso é de como você estudar para poder fazer a prova discursiva. E eu diria que assim, o que eu faço complementa o que o Gladson faz, tá bom? Beleza? Mas eu também dou algumas técnicas de execução de prova discursiva também. Isso inclusive está na plataforma de conteúdo, onde fica todas as reuniões, já tem um conteúdo lá, por isso que não está disponível ainda, porque eu não terminei de configurar a plataforma com os conteúdos que eu quero, que vocês já vão bater lá. A primeira reunião vai ser no sábado da semana que vem. As reuniões serão às 10 horas da manhã, normalmente 1 hora a 1h30, tá certo? Nunca consegui fazer uma reunião de 1 hora, sempre foi próxima a 1h30, 1h20, 1h25, 1h30. Na turma da PF passada, uma reunião se estendeu, porque o assunto era importante, que eu me dedicasse um pouco mais para trazer para o pessoal, levou cerca de 1h40, mas é por aí que a banda toca, beleza? E pessoal, meu interesse é ajudar todos a serem aprovados aí, né? Cara, vou repetir o que eu falei no começo da nossa discussão aqui dessa live. É um dos cargos mais importantes do serviço público em todos os aspectos, seja financeiro, seja do ponto de vista de status, seja do ponto de vista de atividade profissional, de ser importante para a sociedade. Então, eu recomendo demais que vocês olhem com carinho para o concurso do TCU, tá bom? E o link só no vídeo, já respondi essa pergunta do Ricardo. E aí, pessoal, quero agradecer vocês que me aturaram, né, durante mais de 1 hora. Fiquei mais de 1 hora aqui falando com vocês. E muito obrigado pela audiência mais uma vez, né? Esse vídeo vou tentar, assim como eu fiz com a live da PF, vou tentar deixar gravado aqui no Instagram, mas vou me esforçar para subir o mais rápido possível lá para o meu canal do YouTube. Quem não sabe qual é o meu canal do YouTube, é Gleison Azevedo. Recomendo que acessem lá, tem uns depoimentos muito interessantes. Cada depoimento tem uma série de dicas de um aprovado que com certeza às vezes fala ao seu coração, né? Uma coisa que alguém fez e que você não tinha pensado, e você, cara, que sacada inteligente, vou fazer isso aqui agora. Então eu acho que é muito importante vocês verem, e até para vocês saberem o seguinte: quem está passando é gente como a gente, não é gênio, não é a pessoa absurdamente fora da curva, são pessoas normais, mas que se dedicaram a fazer aquilo e fazer bem feito, né? Que tiveram um roteiro bem desenhado para elas seguirem, e elas seguiram, simplesmente cumpriram o que tinha que ser feito. Foram constantes, foram diligentes naquilo que tinha que ser feito e conseguiram sucesso, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, espero que tenham um espetacular final de semana. O pessoal que conseguir se inscrever amanhã de manhã na mentoria vão ter que me aturar até a prova do TCU. A mentoria vai até a prova do TCU. Se a prova for em dezembro, vocês vão ter que me aturar até a prova do TCU. Não vai ser todo sábado, mas vai ser quase todo sábado. Vai ser assim, 3 sábados, 1 sábado de folga, 2 sábados, 1 sábado de folga no máximo. Vai ser de 3, 4 sábados em sequência, depois uma folga para vocês, né? A folga, às vezes, eu vou mandar vocês fazer simulado, então vai ser uma folga mais ou menos, mas vai ter muito trabalho para vocês executarem. No final disso tudo, sabe o que vai acontecer? Vários de vocês vão me mandar depois depoimento dizendo: Gleison, meu nome está no Diário Oficial da União. Muito obrigado porque você me ajudou a chegar aqui. Vou ficar imensamente feliz, assim como estive ontem na nomeação do Clériston e da Virgínia. Espero também estar na nomeação de vocês que estão aqui me ouvindo agora, me assistindo agora, também lá no Tribunal de Contas da União. Vou ficar muito feliz de poder acompanhar isso de perto. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.